E hoje nós vamos, né, tentar compreender o conceito de entropia, né, do ponto de vista lá da mecânica estatística, né? Então, obviamente, eu vou precisar, né, fazer uma breve revisão, lembrar de alguns formalismos aí da mecânica estatística. Eu vou começar com o objetivo geral da mecânica estatística, tá certo? Mas vale a pena também destacar, né, a visão da entropia, né, do ponto de vista lá da termodinâmica, que nós aprendemos ontem, né? Nós aprendemos o quê, né? Vamos pautar isso daí, né? Nós aprendemos que entropia é uma característica intrínseca do sistema, né? Certo? Ou, melhor, é uma função de estado, né? Certo? É uma função de ponto no diagrama, né? Se você tiver um diagrama de fases lá, um ponto lá representa um estado termodinâmico, né? E para cada ponto do estado termodinâmico, nós temos um valor de entropia. No entanto, lá na termodinâmica, né, essa característica da entropia, ela é compreendida do ponto de vista macroscópico, né? Entropia como sendo uma grandeza que mede uma propriedade intrínseca de um sistema termodinâmico, tá certo? Aqui na mecânica estatística não vai ser diferente, né? A entropia lá e cá, elas são equivalentes, óbvio, né? Elas têm que ser equivalentes. No entanto, né, a mecânica estatística ela tem como propósito compreender a definição de entropia ou representar através de uma função matemática a partir de um modelo microscópico, certo? Então, é uma área da física, né, muito vasta, muito ampla, né? Eu poderia falar aqui durante muitas horas para a gente entender tudo isso, né? E, obviamente, não vai dar, né? Mas eu vou tentar usar essas 3 horas aqui de mini curso para a gente tentar, da melhor forma possível, compreender essa conceituação de entropia a partir de conceitos fundamentais lá da mecânica, né? E do ponto de vista microscópico, tá certo? Então, esse é o objetivo da mecânica estatística, né? A gente, a partir do microscópico, a gente conseguir compreender o comportamento de um sistema termodinâmico do ponto de vista macroscópico, né? Então, obviamente, a gente tem que partir de conceitos mais básicos, né? Obviamente, vamos fazer várias aproximações, né? Vamos ter que fazer várias conjecturas e tal, para que a gente consiga, da melhor forma, representar essa grandeza entropia, e a gente precisa também, obviamente, saber como, né, como acontece essa conexão entre a mecânica estatística e a termodinâmica, tá certo? Então, eu espero que vocês gostem, né, desse mini curso de hoje, né? Nós vamos abrir algumas contas, né, que para estudantes aí de graduação ou de pós-graduação até pode ser bastante interessante, né? E, né, ontem eu deixei bem claro, né, que esse mini curso ele é voltado principalmente para os estudantes da graduação, principalmente aqueles que têm alguma familiaridade já com o cálculo diferencial, né? E hoje a gente vai precisar um pouco mais dessa familiaridade, né? Além de precisar também de compreender a mecânica clássica e hamiltoniana, tá certo? Então, obviamente eu não vou me aprofundar nesses assuntos, porque aí eu perderia mais e mais ainda tempo, mas vou tentar ao máximo, né, apresentar para vocês de uma forma mais didática possível, dentro das minhas possibilidades, né, para que vocês compreendam, tá certo? Então, eu já citei um pouco aqui do objetivo da mecânica estatística, né, certo? Mas, a grosso modo, o objetivo da mecânica estatística é o mesmo objetivo da ciência, né? Nós queremos compreender como a natureza funciona, para a gente poder manipular e também para a gente poder ter alguma previsibilidade, né, do que pode acontecer diante de um sistema ou de fenômenos físicos, né? Então, isso é muito importante para a ciência, né? Na mecânica estatística também, obviamente, a gente quer saber como um sistema termodinâmico funciona, né? Aí, se é possível ou não a gente saber como ele funciona a partir de pequenas, do microscópio, né? Aí é outra história, né?
muitos anos aí para se desenvolver toda essa ideia que hoje nós sabemos aqui, conhecemos como a mecânica estatística, tá certo? É importante, primeiramente, a gente dizer, né, ó, que, por exemplo, né, se eu tenho dois corpos, esses dois corpos interagem entre si, né, duas partículas, né, através de uma força ou de um potencial de interação, potencial qualquer, gravitacional ou seja lá qualquer, né, nós conseguimos prever, né, a física, a mecânica já permite que a gente consiga prever a posição e o momento, né, ou velocidade desse corpo ao longo do tempo, ao longo de várias de qualquer tempo, né? Obviamente, se ele interagir com um terceiro corpo, você tem aí um problema, o problema dos três corpos, né? E o problema dos três corpos, você resolve alguns problemas bem particulares, tá certo? Você não tem uma solução completa para o problema de três corpos. Vocês podem até pesquisar aí no Google, né? Vai lá, problema dos três corpos, e você vai saber que é impossível você ter uma solução completa do problema de três corpos, né? Então, assim, é importante, a partir daí, a gente já saber que é impossível eu saber a posição e o momento, né? Quando eu falo momento, né, a quantidade de movimento, massa vezes a velocidade, né? Então, é impossível saber a velocidade, a posição e o momento por exemplo, de todas as partículas que compõem uma determinada substância ou de um determinado sistema termodinâmico, tá certo? Porque se é impossível com um mol de uma substância que contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Fica ainda aí impossível, né? Então, qual é a solução que a gente encontra na mecânica estatística, a solução proposta para a gente resolver esse problema e a gente conseguir realmente descrever um sistema termodinâmico a partir de conceitos mecânicos e microscópicos, né? Como é que a gente faz isso? Existem dois formalismos, eu vou falar rapidamente do formalismo aqui proposto por Boltzmann, certo? E depois eu vou entrar no formalismo dos ensembles de Gibbs, tá certo? Então eu vou apresentar esses dois formalismos, né? E nos ensembles de Gibbs eu vou focar, obviamente, para quem já tem alguma conceituação prévia sobre mecânica estatística e de ensemble, né? Eu vou falar especificamente, né, de uma forma bem superficial até, do ensemble microcanônico, né? Existe o ensemble canônico, o grande canônico, e existe ainda o ensemble de pressões, né? Então, eu vou precisar conceituar com vocês a ideia de um ensemble, né? Esse formalismo dos ensembles de Gibbs, né? E a partir desse ensemble microcanônico é que a gente vai verificar a importância e como a gente conceitua a entropia, né? Que é o objetivo principal desse mini curso, tá certo? Então, vou iniciar aqui, ó, com os ensembles com o formalismo de Boltzmann, tá certo? Para a gente compreender um sistema, né, termodinâmico, né, a partir de suas particularidades microscópicas, né, a gente precisa inicialmente definir o que nós chamamos de função distribuição, tá certo? No formalismo de Boltzmann, né, a função distribuição é uma função f, né, ó, que ela é função de r, que é a posição, e de p, que é o momento. Momento é massa, né, da partícula multiplicado pela velocidade da partícula. E a função também do tempo, né? Então, essa função de distribuição, ela evolui no tempo, né? E o que é que significa uma função de distribuição, né? Você pode até chamar de densidade, né? Que seria o número de partículas por unidade de volume no espaço, né? Agora, que espaço é esse? Essa função, ela é definida num espaço hiperdimensional, né? Então, notem que essa função, ela depende da posição, né? E do momento das partículas, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, 3 componentes, né? De posição x, y e z, 3 componentes espaciais, e 3 componentes de momento, né? Px, Py e Pz, né? O momento, repito, né, massa vezes a velocidade, né? Então, quando eu boto esse P aí, ele está associado à velocidade, né?
É aquela ideia, né, de que se você sabe a posição inicial e a velocidade de uma partícula livre, você sabe se ela está dentro de um potencial, você consegue prever, sabe a posição dela em qualquer instante de tempo, né? Quando você tem uma. Quando você tem duas, você vai ter que considerar o potencial de interação. Quando você tem três, é impossível você resolver. Três partículas interagentes, né? Então, o que é que você faz? Quando você tem três ou mais, né? Quando você tem uma quantidade gigantesca de partículas, né, você vai usar essa função de distribuição, né? Então, espera-se, né, nós esperamos que essa função distribuição F, ela contenha, né, todas as informações microscópicas do meu sistema e com ela eu consiga compreender o comportamento macroscópico dessa substância, tá certo? Então, ó, nós vamos começar, né, entendendo aqui, por exemplo, um gás ideal, né? Um gás ideal, ele possui N partículas, né? N vai ser o número de partículas, e vai ocupar um certo volume V, tá certo? Obviamente, ele vai ter uma energia interna, né? Então, essa energia interna desse gás, né, junto com o volume e seu número de partículas, nós sabemos pelo primeiro postulado fundamental, né, dos postulados fundamentais da termodinâmica, né, essas três propriedades, elas são suficientes para representar todo o meu sistema, né? A energia interna, o volume e o número de partículas, né? Tá certo? Então, você tem esse sistema inicial que eu estou estudando. Obviamente, né, essas partículas, elas interagem uma com as outras, né? Em se tratando de um gás, né, espera-se que essas partículas estejam tão distantes que o potencial de interação pode ser desprezado, né? Embora, eventualmente, ocorra proximidade de uma partícula com outra, né? E quando isso ocorre, você tem colisões entre partículas, né? Então, você tem ali uma colisão entre partículas e você tem o princípio da conservação da energia e do momento nos permite saber como é que ela evolui, tá certo? No entanto, gente, como eu falei, né, nosso propósito não é saber a posição e o momento de cada uma dessas partículas, porque isso aí é muito difícil você fazer isso. Então, nesse formalismo, o que é que nós temos, né? Nós vamos imaginar um espaço com 6 dimensões, né? Não dá para eu desenhar aqui um espaço com 6 dimensões, então eu vou colocar isso aqui, esse eixo vertical P, né, representando PX, PY e PZ, né, e esse eixo horizontal como sendo a posição, né, X, Y e Z de uma determinada, não, é um espaço, né, certo? Aí a minha função de distribuição, essa função F, né, ela é tal que, né, ó, ela é uma função definida nesse espaço, né? Então, ela é de tal forma que, se eu pegar um elemento de volume, né, ó, prestem bem atenção aqui, ó, se eu pegar esse elemento de volume aqui, ó, né, esse elemento de volume é um hipercubo, né, digamos assim, certo? Ele não é um cubo, não é um quadrado e também não é né, ele é um hipercubo, ele tem 6 dimensões, tá certo? Porque aqui são 3 eixos de posição e 3 eixos de momento, tá certo? Então, esse hipervolume, né, nele está contido N partículas, né? E o número de partículas que contém nesse elemento infinitesimal de volume, né, é dado justamente pelo quê? Pela função de distribuição multiplicado pelo elemento de volume, tá certo? Então, D3R seria dx, dy, dz, e D3P seria dpx, dpy ou dpz, tá certo? Então, ó, se você quiser visualizar, isso aqui é um elemento de volume, se eu passar aqui dividindo, vai ser o quê? Número de partículas por unidade de volume, nesse espaço de 6 dimensões, vai dar justamente a minha função de distribuição, né? Ou, se você quiser chamar de densidade, pode, tá bom? Então, é como se fosse uma densidade, de tal modo que em qualquer ponto você consegue descobrir, né, o número de partículas. Em qualquer ponto não, em qualquer elemento infinitesimal. No entanto, gente, a gente precisa ter algumas
algumas considerações, né, para que a gente compreenda ou aceite que isso aqui de fato é uma função, né? Porque assim, ó, na física, para a gente resolver os problemas, né, a gente resolve problemas. Primeiro, a gente modela o problema matematicamente. Então, a gente naturalmente teremos aí uma equação diferencial, né? Até a segunda lei de Newton, a lei fundamental da dinâmica, né? Você tem força resultante igual a massa vezes aceleração, ali é uma equação diferencial, tá certo? E a gente resolve essa equação diferencial e consegue resolver o problema, tá certo? Então, uma equação diferencial, né, é uma equação que quando a gente resolve, a gente acha uma solução, uma função que é a solução geral daquela equação diferencial, né? Só que essa função, ela tem que ser, ela tem que ter valores, né, para qualquer ponto do seu espaço, tá certo? Senão não é função. E essa função, ela precisa ser contínua, ela precisa ser diferenciável, e como é que a gente vai fazer uma desgraça dessa com um número de partículas discretas? Então, você tem que fazer uma aproximação, né? Você tem que escolher, né, um elemento de volume, certo? Você tem que escolher um elemento de volume nesse espaço tão pequeno quanto você queira, né? Ou seja, ele é muito pequeno em relação ao meio externo, né, ao meu sistema termodinâmico, certo? Mas ele também não pode ser tão pequeno de modo que essa função aqui fique discreta ou fique descontínua, digamos assim, né? Ó, porque veja só, né? Essa função aqui, ó, ela é definida para todos os pontos, né? Então, esse elemento de volume aqui, ele tem que ser um ponto, né? Ele tem que ser considerado um ponto, né? E a função tem que ser definida em todos os elementos de volume, né? Se eu tiver um outro elemento de volume vizinho aqui, ó, por exemplo, eu vou ter que ter um outro valor para a minha função de distribuição, né? E a variação dessa função, desse ponto da direita para esse ponto da esquerda, ela tem que variar pouco, né? Para que você possa ter uma função aproximadamente, digamos, contínua e diferenciável, tá certo? Professor, isso é possível fazer? É possível fazer, né? Se eu tenho um mol de uma substância, você tem moléculas da ordem de 10 elevado a 23, né? Então, se você escolher um elemento de volume que contenha aí da ordem de 10 elevado a 10 partículas, né? Então, você tem um elemento de volume com muitas partículas, então ele é grande o suficiente para conter um número grande de partículas nesse elemento de volume, e é pequeno também o suficiente em relação ao seu sistema termodinâmico, tá certo? Então, tem essas considerações que a gente tem que levar, ter como base, ter como suporte para a gente entender como a mecânica estatística resolve os problemas de mecânica estatística, como é que ela alcança o seu objetivo, tá certo? Esse espaço, pessoal, ele tem nome, eu não coloquei aqui, esqueci, é o espaço das configurações. Espaço das configurações, certo? E através desse espaço das configurações e dessa função, o estudo dessa função de distribuição, é que Boltzmann consegue encontrar, resolver seus problemas, né? A proposta de Boltzmann, né? Ó, se você fizer análises, né, do fluxo de partículas ao longo do tempo, que saem e que entram, né, fazer um balanço de número de partículas, a gente não pode nem criar partículas, nem destruir partículas, né? Mas essas partículas estão se movimentando, né? Então, o que acontece? Se você conseguir fazer um balanço do número de partículas que entra e que sai, fazer uma espécie de equação, usar uma equação da continuidade aí, você consegue desenvolver, né? Tá certo? E encontrar essa equação aqui, né? Que eu não vou demonstrar ela, porque eu estou interessado em mostrar para vocês o formalismo dos ensembles de Gibbs, tá certo? Dos ensembles e do ensemble microcanônico, para a gente chegar no conceito de entropia. Mas saibam que existe esse formalismo, é importante. Essa equação de transporte de Boltzmann, ela é muito importante, né?
E como você chega nela, né? Eu não lembro, mas no meu canal no YouTube eu abro essas contas e mostro bem direitinho, né? Como é que a gente chega nessa equação aqui, né? Ó? Mas basicamente você tem um operador aqui, né? Ó, certo? Isso aqui é uma equação diferencial, né? Aí você tem os termos aqui da variação no tempo, na posição e no momento, né? Esse F é uma força externa que pode estar atuando em todas as partículas, né? Então, ela ainda possibilita a existência, né? Sei lá, de um campo gravitacional ou de um campo qualquer para analisar isso daí, né? E esse termo aqui, ó, se refere, né? Esse termo é o mais importante, né? Se refere às colisões, né? Então, Boltzmann resolve essa equação considerando colisões binárias, né? Então você pode, no livro do Huang, ele abre ainda melhor aí essa equação, né? E faz uma análise dessas colisões binárias, obviamente, colisões binárias de moléculas, né, de tamanho da ordem de moléculas ou átomos, né? Você tem que levar em consideração a conceituação lá da mecânica quântica, né? Então isso complica bastante, tá certo? Não é meu propósito, não é o propósito do mini curso, tá bom? Mas é muito interessante essa equação, tá certo? Então resolver esta equação diferencial, né, implica no conhecimento da função de distribuição do sistema de partículas e como ele evolui no tempo, tá certo? Então eu resolvendo esse negócio aí, eu sei essa função de distribuição, né? E eu consigo entender ou verificar como é que o sistema se comporta, tá bom? É a partir daqui também dessa equação de transporte de Boltzmann, né, que é extraído o famoso teorema H de Boltzmann, né, tá certo? Que é uma definição de um funcional H, né, que é inclusive proporcional à entropia, tá certo? Então, é bem interessante, se vocês quiserem depois se aprofundar nesse assunto, dar uma pesquisada aí nessa equação de transporte de Boltzmann. Tá bom? Então, existe esse formalismo, né? Ó. Agora, existe um outro formalismo, né? Ainda mais interessante, eu diria, né? Não, mais interessante não. Ambos são igualmente interessantes, né? Mas também interessante, né? Que é o formalismo dos ensembles de Gibbs, tá certo? Eu vou já dizer o que é um ensemble, né? Mas notem que a lógica, né, desse formalismo é a mesma lá do formalismo de Boltzmann, né? No entanto, você trabalha num outro espaço, né? Você vai ter, né, inicialmente, um espaço agora de 6n dimensões. Olha só, né? Ó, lá no formalismo de Gibbs, né, ó, você tem 6 dimensões. Um espaço de 6 dimensões e cada ponto nesse espaço representa uma partícula, certo? Uma partícula com momento P e posição R, certo? Aqui não. Aqui você tem 6n dimensões. Olha que loucura, né? Mas olha que interessante isso, né? Se eu tenho 1 mol de uma substância, eu tenho 10, da ordem de 10 elevado a 23, né? Da ordem de 10 elevado a 23 moléculas, né? Se essas moléculas fossem consideradas partículas, isso significa o quê? Que eu tenho da ordem de 10 elevado a 23 vezes 6 eixos aí nesse espaço. É um espaço hiperdimensional, né? E com uma quantidade gigantesca de dimensões, tá certo? Quando você imagina, idealiza esse espaço, né, ó, você tem uma possibilidade interessante, né, ó. Você vai ter um ponto nesse espaço, é um ponto que representa, né, a gente chama ele de ponto representativo, que ele representa a posição, o momento, né, x, y, z, px, py, pz, de todas as partículas da minha substância, tá certo? Então, ó, esse ponto aqui, né, ele representa um microestado, né? É justamente a posição x, y, z da partícula 1, momento px, py, pz da partícula 1,
o mesmo para a partícula 2, o mesmo para a partícula 3 e o mesmo para a partícula de 10 elevado a 23, né, se for um mol da substância. Beleza? Então, ó, não esqueçam, né? Estamos no espaço de 6n dimensões, né? Um ponto representa um microestado, certo? E esse ponto nós chamamos de ponto representativo. O nome desse espaço é espaço de fase, certo? Ó, ou espaço gama, tá certo? Então nós chamamos esse espaço de fase. E um ponto nesse espaço representa um microestado. Então, à medida que o sistema evolui no tempo, né, significa o quê? Significa que esse microestado vai mudando, né? Ó, ele vai mudando e vai alterando o seu microestado, né? E ele pode terminar bem aqui, beleza? Então, à medida que o tempo vai passando, essas partículas vão mudando a posição por conta dos seus momentos, né? E à medida que o tempo vai passando, então, o conjunto de partículas mudando constantemente, você tem um ponto representativo, obviamente, fazendo uma órbita, certo? Fazendo um movimento aí, né, hipotético. Eu fiz esse desenho, um movimento hipotético, tá certo? Beleza? Aí agora a questão é como, né? Como a gente consegue compreender o movimento de todas essas partículas, né? Que inclusive estão colidindo, e como é que a gente consegue perceber o comportamento geral do todo, né? Primeiro a gente tem que entender, né, que cada uma dessas partículas tem um momento e uma posição, tá certo? E, eventualmente, né, essas partículas podem possuir vínculos, né? Interações através de algum potencial, né? Potencial de Lennard-Jones, o potencial de Van der Waals, né? Alguma energia de interação entre elas, tá certo? Então, nós sabemos e podemos usar o que nós aprendemos lá na mecânica clássica, né? Usando as equações de Hamilton, né? O que é que me diz essas equações de Hamilton, né? Primeiro, eu vou representar o meu sistema, né, através de coordenadas generalizadas, tá certo? As coordenadas agora do momento, da posição, vai ser através das coordenadas generalizadas, tá certo? Essas coordenadas generalizadas, nós representamos por essa letra Q. Então, QI representa a iésima coordenada generalizada, né? Isso significa o quê? Digamos que a posição de uma partícula, né, na coordenada x está vinculada com a posição da partícula, de uma outra partícula, né, no eixo x, né, digamos assim. Então, se eu souber a posição de uma, eu sei o da outra. Então, eu não preciso saber a posição das duas. Eu só preciso saber a posição de uma delas, porque a outra sai por tabela, né? Então, as coordenadas generalizadas é um conjunto de coordenadas, né, espaciais que são suficientes, né, para você saber a posição de todas as partículas, tá certo? Então a gente usa esse conceito aqui, né, que vem lá da mecânica clássica, a mecânica hamiltoniana, tá certo? Inclusive teve um mini curso aí no evento, né, falando do formalismo lagrangiano e hamiltoniano, e é muito bom, né, que vocês assistam, entendam lá direitinho, tá certo? Então, assim, nesse formalismo, né, ou qualquer formalismo da mecânica, você precisa da equação do movimento, né? E as equações do movimento, elas são dadas por essas equações de Hamilton que vocês estão vendo aí, tá certo? Primeiro, você tem que definir, né, uma função que nós chamamos hamiltoniana, certo? Que ela é função de todas as coordenadas generalizadas e todos os seus momentos conjugados, tá certo? E ela vai captar, por exemplo, a energia potencial, né, e a energia cinética, né, do meu sistema, né? Ela representa nada mais, nada menos do que, eu não diria um balanço energético, mas
a quantidade de energia possível que tem no sistema. É a energia do sistema, né? A hamiltoniana. E através dessa função, né, hamiltoniana, você consegue aplicar aqui nessas equações de Hamilton, né, que são nada mais, nada menos do que as equações do movimento, né? E você consegue aqui, ó, achar o QI ponto, né, que vai corresponder à derivada dessa hamiltoniana com respeito a PI, né? E o PI ponto através dessa derivação, né, negativo dessa derivação parcial dessa hamiltoniana com respeito a QI, né? Sendo QI coordenadas generalizadas espaciais e PI seus momentos conjugados, tá certo? Né? A grosso modo, né, se você tem uma partícula com posição R e uma partícula livre, por exemplo, e com momento P, né, as coordenadas Q1 vai ser o X, o Q2 vai ser o Y e o Q3 vai ser o Z, tá certo? Aí, se você tem duas partículas livres, aí você vai ter o Q1, vai ser o X da partícula 1, Q2, o X da partícula 2, o Y da partícula 1, desculpa, e o Z da partícula 1 vai ser o Q3. Aí o Q4 vai ser o X, né, da partícula 2, o Q5, o Y da partícula 2, e o Q6, o Z da partícula 3, né? Se na interação entre essas partículas existe algum tipo de vínculo, essas coordenadas generalizadas, em vez de ter 6 coordenadas espaciais generalizadas, você tem menos, né? Você diminui aí os graus de liberdade, tá certo? Essa é a palavra correta. Beleza? Então, ó, voltando para cá, né? Então, você tem aqui um sistema termodinâmico, e ele é todo representado em um microestado, né? Por um ponto, tá certo? No meu espaço de fase, ou espaço gama, que é um espaço de 6n dimensões, esse hiperespaço. Como esse cara evolui, como esse ponto representativo evolui no meu espaço de fase, é dado por essas equações. E notem que essas equações aqui, né? Aqui tem duas, né? Mas para cada valor de I, né? Você vai ter uma equação. Então, você tem aqui, né, sendo 3n, né, número de partículas, se todas as partículas, se e somente se todas as partículas não tiverem vínculos, né, e nenhuma interagir com nenhuma, né, você tem o quê? Tem 3 vezes n, o I vai variar de 1 até 3 vezes n, n sendo o número total de partículas. Então, você tem 6n equações aqui, ó, 6n equações. Se você não tiver vínculos, olha o que eu estou dizendo, né? No máximo, 6n equações, né? Porque as coordenadas generalizadas são as coordenadas, a quantidade mínima de coordenadas que lhe permite descobrir as 3n posições e 3n momentos, tá certo? Então, nós temos aí um conjunto gigantesco de equações, né? Então, vamos ficar com essas equações aí na cabeça. Isso aqui vai nos permitir saber como o meu sistema, o meu microestado evolui ao longo do meu espaço de fase, tá certo? Agora, notem, gente, vamos entender melhor agora o que representa mesmo esse microestado, tá certo? O microestado, né, no meu espaço de fase, né, ele não é a mesma coisa que o estado macroscópico termodinâmico, né? Mas, obviamente, cada microestado desse vai estar associado a um estado macroscópico termodinâmico, né? Por exemplo, se eu tenho um gás dentro de um recipiente com paredes adiabáticas, né, energia constante, né, fechado, tudo bem bonitinho aqui, ele tem uma temperatura, né? Então, ele tem uma pressão, ocupa um volume, tem uma energia interna, né, associada a essa temperatura, né? Então, esse gás, se ele estiver em equilíbrio, ele possui um estado macroscópico, né? Um estado termodinâmico macroscópico.
No entanto, se você olhar microscopicamente, a posição das moléculas dentro desse gás está constantemente se movendo. Então, significa que o microestado está mudando de posição, embora macroscopicamente o estado seja o mesmo. Tá certo? Então, o ensemble, olha que legal, né? O ensemble microcanônico é justamente quando você tem um ambiente, um sistema fechado, com energia constante e em equilíbrio. Nesse caso, o que é que nós temos? Nós temos um conjunto de microestados possíveis, né? Um conjunto, em outras palavras, de pontos representativos que está em constante movimento, certo? E esse conjunto de pontos representativos, né, no meu espaço de fases, corresponde ao mesmo estado macroscópico, termodinâmico. Tá certo? Entendido isso? E o fato da gente dizer que esse ensemble é microcanônico, né, se refere ao fato do sistema ser isolado, né, fechado, nem entra partículas, nem sai partículas. A energia dele é constante, ele está em equilíbrio, né? Então, o equilíbrio térmico, do ponto de vista da termodinâmica, não corresponde a um equilíbrio, né, mecânico do ponto de vista microscópico. Você está em constante movimento. Então, esse ensemble aí, um ensemble, né, é um grupo, é um conjunto de microestados, né, associado a um mesmo estado macroscópico termodinâmico de um sistema, tá certo? Então, isso é ensemble. Pois bem, né? E agora, como é que a gente vai representar, né, o ensemble, né? Esse conjunto de microestados, tá certo? Então, ó, nessa região possível aqui para esse sistema termodinâmico fechado, bonitinho, né? Você tem um conjunto de pontos, um conjunto de estados microscópicos, de microestados, né? Então, ó, a gente vai fazer a mesma análise lá, ó. Se eu pegar um elemento de volume dentro desse micro, ou desse ensemble, né? Se eu pegar aqui um elemento de volume, nesse ensemble, né? Eu vou ter uma função, eu vou chamar aí função densidade, né? Ou função distribuição, né? De modo que, da mesma forma lá do formalismo de Boltzmann, né? Ó, de forma que o número de pontos corresponde a essa função densidade multiplicado pelo elemento de volume, né? A diferença aqui, agora, é que esse elemento de volume é um elemento de volume num espaço de 6n dimensões, tá certo? Então, tem 3n dimensões espaciais, né? E 3n dimensões de momento, tá certo? Observe que esse espacial considera as coordenadas generalizadas Q, tá certo? E essa minha função densidade, né, função distribuição, ela é função justamente dessas coordenadas generalizadas e desses momentos, né, conjugados. Beleza? Aí a outra diferença, né, que é importante pontuar, é que aqui esse N não representa o número de partículas. O número de partículas é o Nzão, tá certo? Não é o número de partículas no elemento de volume. Esse Nzinho aqui representa o número de microestados possíveis dentro ali daquele elemento de volume. O volume que eu falo, né, é sempre num espaço de 6n dimensões, não podemos esquecer, né? Então, quando a gente tem um espaço de 6n dimensões, a gente tem que lembrar que o operador nabla, por exemplo, tem que levar em consideração todas as coordenadas, né, dentro do meu espaço, beleza? Então, a gente não pode esquecer disso, que a gente vai usar, né? Tá certo? Então, ó, esse N representa o número de microestados possíveis para o sistema. Tá certo?
Então, essa função aqui, ó, esse cara carrega, né, todas as informações do meu sistema, né, microscópico, e que está associado a um estado macroscópico, tá certo? Então, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa conhecer como esse cara evolui no tempo, para, a partir daí, a gente conseguir, né, compreender como um sistema grande, com muitas partículas, ou, em outras palavras, um sistema termodinâmico, evolui no tempo, tá certo? Então, é através dessa função de distribuição, ok?